pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá. Ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou algumas traduções dizem entre vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de um lado a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E se de igual modo quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquele dia 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, e será tomada uma e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Certo? O contexto anterior, se nós formos nos situar, ele tem um tema aí que é sobre a segunda vinda de Jesus. Certo? E Jesus ele começa a falar sobre a segunda vinda pela uma indagação que os fariseus tiveram de como que se manifestaria o reino de Deus. Alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar desse texto que nós lemos é que primeiro o reino de Deus ele já estava não inteiramente manifesto, mas ele já estava manifesto na pessoa de Jesus Cristo. É isso que Jesus ele fala aqui no verso inicial. Interrogado ele pelos fariseus, no verso 21. Dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentre vós, ou dentro de vós, ou entre vós. Então, o primeiro ponto que eu quero Amém. Então, irmãos, deixa eu deixar isso aqui de lado. A pessoa de Jesus naquela ocasião era o reino de Deus no meio dos homens. Só que esse reino, irmãos, por mais que ele não fosse totalmente revelado ali quando Jesus ele foi indagado e quando Jesus estava em terra. Aí dirão, verso 22, a seguir dirigiu aos seus discípulos e disse: virá o tempo que desejais ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo lá, não vades nem os sigais. Segundo ponto, irmãos, que eu quero deixar claro. Antes do dia do Senhor se manifestar, Jesus ele explica que é necessário que ele padeça. Terceiro ponto, verso de número 25. Ou melhor dizendo, verso de número 26. Assim como foi nos dias de Noé. E aí ele traz 2 ilustrações
para poder falar sobre quando estamos aguardando o dia do Senhor. Primeiro ele fala sobre a vida de Noé e depois ele vai falar sobre a vida de Ló. No grande dia do Senhor, muitos serão pegos desprevenidos. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo com relação ao ensinamento que ele traz sobre Noé e Ló. Porque o que Jesus fala é que eles davam-se em casamento, comiam, bebiam, se casavam, vendiam, edificavam. Então esses são cuidados da vida que as pessoas têm, não se atendo ao grande dia do Senhor, o dia que Jesus ele se manifestará. E você vê que ambas as histórias aqui contadas, tanto de Noé como de Ló, eles acontecem que quando Jesus ele retira aquele que se salvaria, acaba que perecendo toda a cidade que permaneceu, ou aqui no caso de Noé, o mundo perece. Mas o que se acontece, irmãos, é que, trazendo para o que Jesus está ensinando, é que nós não nos atemos de sermos perseverantes na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus, na nossa vigilância. E aí, no momento quando Jesus retornar, nós seremos pegos desprevenidos. Algumas pessoas serão pegas desprevenidas cuidando das coisas irmãos, dos afazeres do mundo, das coisas mundanas, do que é temporal e passageiro. E é isso que é ensinado por Jesus. Cada um deverá, outro ensinamento que nós devemos aprender, no verso 33 ao 36, diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder, de fato, salvará. E aí ele vai dizer que estão dois no campo, um será levado, o outro estará duas mulheres moendo, uma será levada, a outra será tirada na cama, e aí é relatado da mesma forma, um será levado, outro será tirado. E isso nos ensina que, irmãos, o cuidado da nossa vida, ele só tem a nós. Não tem, irmãos, a ver com o seu cuidado espiritual e a sua vigilância, ela não tem nada a ver com outra pessoa. Você que cuida da sua vida espiritual e você que, irmãos, pode, no grande dia do Senhor, na verdade, ser salvo ou ser condenado. No ponto de número 5 aqui que eu quero destacar, é sobre a morte espiritual trará um julgamento e condenação, que é o que é dito lá no verso de número 37, quando Jesus responde a quem os questiona. Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, ou seja, o corpo representando morte, aí se ajuntarão também os abutres. Onde existe morte espiritual, também existirá o julgamento. Então Jesus Cristo, anteriormente da parábola do juiz iníquo, ele vem falar da sua segunda vinda por causa da indagação que lhe fazem. E no momento que ele fala sobre a sua segunda vinda, ele fala sobre vigilância, sobre cuidado da sua vida espiritual. Aí ele coloca algumas pontuações para poder falar sobre essa vigilância. Ele traz a vida de Noé, traz a vida de Ló. Vocês estão cuidando da vida? Irmãos, interessante é lá no verso de número 33, o que Jesus ele diz, né, nessa parte do texto. Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Ponto. E por que lembrai-vos da mulher de Ló? Quanto aos cuidados do mundo. O que aconteceu, irmãos, é que a mulher de Ló, digamos que ela quase foi salva no momento da destruição de Sodoma. Só que o que acontece é que a mulher de Ló, ela se voltou para ver as coisas que estavam acontecendo, ou isso que é mencionado aqui por Jesus, dá a entender que ela estava cuidando das coisas do mundo, cuidando das coisas e preocupada com o que o mundo ele poderia oferecer. Então Jesus fala assim: olha, se lembre da mulher de Ló, não cuidando daquilo que ficou. Por isso que quando Jesus fala assim: quem tiver no telhado, não desça para pegar nada. Quem tiver no campo, não volte para trás. Não se cuide das coisas que estão para trás. A sua vigilância, ela tem que se permanecer até o dia que o Senhor se manifestar. Você não se ater e se apegar às coisas do mundo, mas permanecer sempre fiel, irmãos, a Deus na sua caminhada. E aí quando Jesus ele fala sobre
esse tema, que é uma resposta aos fariseus por sua indagação, né? E agora ele está falando aos discípulos. Ele entra no capítulo de número 18, que é o tema da apostila aqui, da lição 9. E ele propõe uma parábola, irmãos, e nós não podemos separar essa parábola, nem a parábola que virá na sequência, a parábola do fariseu e publicano, que está a partir do verso de número 9. Porque todas essas duas parábolas, elas têm relação com o que Jesus ensina sobre a sua segunda vinda. Então, quando Jesus ele vai falar assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, é uma sequência do que ele estava vindo ensinando. Sempre, nunca esmorecer. Presta bem atenção. Jesus está falando sobre vigilância, certo? Ele está falando sobre vigilância. E depois ele fala sobre o dever de nós orarmos incessantemente. Então, irmãos, o que isso nos remete é que a nossa vida em vigilância com Deus, ela nunca deve ser desacompanhada de uma vida de oração incessante. Então Jesus ele vai falar que a nossa caminhada com Cristo, até o manifestar do reino de Deus na sua segunda vinda, ela tem que ser acompanhada de oração em todo momento. A oração ela é fundamental para a vida cristã. A oração ela é fundamental e, como o apóstolo Paulo mesmo disse em Tessalonicenses, devemos orar sem cessar. A oração ela sempre tem que acontecer. Olha, e aí ele traz essa parábola do juiz iníquo para poder ilustrar essa constância, essa constante vida de oração do cristão que persevera na caminhada. E aí ele vai trazer a parábola dizendo: havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Preste bem atenção. Jesus ele fala assim, considerai o que ele diz. A lição que nós aprendemos, irmãos, com essa parábola, vamos pontuar alguns propósitos. Primeiro que o propósito ele é dito lá no verso de número 1. Disse-lhe Jesus a parábola sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. Segundo, a persistência da oração, ela produz resultados. Se nós formos na nossa revista, lá no ponto de número, fala assim: oração constante. Jesus orava sempre, ainda que fossem muitas as suas atividades. Às vezes levantava-se de madrugada e ia a lugar ermo para orar. Após despedir-se das multidões, Jesus ia ao monte falar com Deus. Na vida de Jesus Cristo, a oração, irmãos, por mais que fosse, você poderia pensar, é Jesus. Mas Jesus, ele sempre, irmãos, em todo momento da sua vida, ele nunca deixou de ter um momento de oração. Então, o próprio Jesus Cristo, além da parábola que aqui ele nos ensina, a própria vida de Jesus Cristo era uma constante oração. Em todo momento que Jesus enfrentava, tudo que ele enfrentava, tanto como Deus e como homem na terra, ele enfrentava debaixo de oração. Então, irmãos, o primeiro ensinamento que devemos entender é que a nossa oração ela tem que ser constante, seja em adversidade, seja em bonança, seja em momentos difíceis ou momentos de alegria. A oração ela nunca deve cessar da nossa vida. Segundo ponto que diz aqui a revista é a oração ao enfrentar momentos angustiosos. Se a oração já é importante quando tudo vai bem, quando mais nos momentos de problemas e aflições. Voltemos aqui, irmãos, à parábola do juiz iníquo. Porque essa oração incessante que Jesus ensina
e que fala sobre a mulher, é uma ilustração que ele fala pela parábola, é a oração de um crente que constantemente clama a Deus por justiça. É um crente, irmãos, que constantemente, na sua caminhada, seja nos momentos difíceis, está clamando a Deus, está pedindo por justiça. Essa mulher, irmãos, ela tinha uma causa, a qual ela pede para o juiz que possa julgar essa causa. Aqui não deixa claro, e falando que ela queria vingança, não, ela queria que a sua causa fosse julgada pelo juiz. Então, nós vemos aqui que a oração da mulher era incessante, ou melhor, o pedido, né? E ilustrando para o ensino que Jesus traz, a oração ela é incessante e ela tem que ser feita em todo momento. Oração, o ponto 3 da revista diz sobre a oração insistente. Muitas pessoas oram por um determinado problema durante certo tempo, mas depois deixam de orar, supondo que Deus não irá atendê-las. Jesus contou a parábola do juiz iníquo. Vai lá no verso de número 7 e 8, e entendo que Jesus ele disse sobre a perseverança da oração, a persistência na oração, insistência. Porque para nós pode ser muitas das vezes, como que o autor pontua, diz, nós pedimos, clamamos, oramos e muitas vezes parece demorado, parece que não acontece, parece que as coisas não fluem. Mas olha o que diz aqui com relação à vinda de Jesus. Verso de número 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está falando aqui, olha, Deus, assim como o juiz iníquo, irmãos, a comparação da parábola não é entre o juiz iníquo e Deus, como quanto à vida do juiz, mas quanto à resposta de ele ser importunado. Esse é o ensinamento da parábola. Quando o juiz foi importunado, ele julgou. Quando clamamos a Deus incessantemente, Deus, ele trará a resposta. E aí ele diz aqui, Jesus fala assim, ainda que esse tempo pareça ser demorado, possa ser demorado em defendê-los. O verso de número 8 diz que o tempo não é demorado. Na verdade, ele fala que é rápido. Porque o nosso tempo, irmãos, os nossos dias não são os dias do Senhor. E o que o Senhor tem preparado para nós não é segundo o nosso querer, mas como a palavra do Senhor nos diz, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. No verso de número 8, digo assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. O tempo de Deus, ele não é demorado. Por mais que possa parecer, irmãos, o Senhor, ele não tarda. Existe, até um ditado popular mundano que diz assim, que o Senhor tarda, mas não falha. Mas o Senhor em nenhum momento ele tarda. O Senhor ele sempre vem no momento certo, na hora certa. O que é devido para o cristão é sempre perseverar numa vida de vigilância e oração. É isso que Jesus ensina. Olha, quando ele fala sobre a indagação dos fariseus, ele fala assim, olha, persevere, seja sempre constante, porque muitos podem ser pegos despercebidos naquele dia. Quando o reino de Deus se manifestar, a qual os fariseus estavam pedindo para Jesus, e quando que vai acontecer a manifestação do reino de Deus? Eles falam, olha, vocês podem ser pegos desprevenidos, podem ser como o povo de Noé e como também o povo de Sodoma e Gomorra, que quando o Senhor vier, ser pego desprevenidos. Então, quando Jesus entra sobre a oração, ele diz que a vida de perseverança com Deus, ela é de constante oração. O cristão, irmãos, uma das coisas que ele clama a Deus é pelo dia do Senhor, para que Deus ele venha fazer a sua justiça.
Para que Deus ele venha manifestar essa justiça. Ponto de número 4 aqui sobre a parábola dos juiz iníquos, que é o verso de número 8, o final do verso, a parte B. E é isso que eu venho pontuando e dizendo. Por mais que pareça demorado, para nós cristãos, ou até mesmo para algumas pessoas que até mesmo não têm professado a mesma fé que nós, mas de alguma certa forma creem em Deus, Jesus ele fala que é depressa, só que o momento que Jesus virá, contudo, é o que diz lá no final do verso, contudo, quando vier o Filho do Homem, é um questionamento de Jesus. Jesus, quando se manifestar pela sua segunda vinda, achará fé na terra? Um dos pontos que devemos reconhecer como a vinda de Jesus Cristo é quando se diz que a fé de muitos se esfriará nos últimos tempos. Nos últimos tempos a fé de muitos se esfriará. E Jesus ele faz essa indagação: quando vier o dia do Senhor, será que todos estarão preparados, perseverantes, orando constantemente? Ou ele achará fé na terra? Por parecer que é demorado esse dia, mas certamente Jesus virá nesse dia. E aí quando entramos no ponto 4 aqui da revistinha, nós já entramos na segunda parábola, né? Que Jesus, porque a oração que se segue por esses dias, essa perseverança, ela não é uma oração de qualquer forma. Existe uma oração, um modo que devemos nos apresentar a Deus. E aí é o que Jesus ele fala aqui na oração do fariseu e do publicano. Existem duas figuras que aqui são mostradas por Jesus, né, pela parábola, e a condição de cada um desses. Vamos ler a parábola do publicano, do fariseu e publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Olha a oração primeiro do fariseu. Eu quero que você encaixe essa oração nesse período de perseverança e se guardando aqui para o dia do Senhor, certo? Porque esse é o ensinamento que Jesus está trazendo. Não confiar na sua própria justiça. É isso que Jesus ele vai ensinar agora aqui. A oração do fariseu é assim, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Certo? Essa é a oração do fariseu. A oração do fariseu é uma oração onde ele confiava na sua própria justiça. Ele achava que seria justificado pelos seus próprios atos de misericórdia, ou sua própria bondade. Achando que perante Deus, irmãos, nós somos justificados segundo a nossa justiça. E na verdade somos, irmãos, justificados naquele grande dia, no dia do Senhor, pela justiça de Cristo, pela justiça de Deus. E aí, irmãos, o que diz aqui no ponto de número 4 aqui da revistinha, é sobre a condição de como devemos nos apresentar a Deus em oração. Como que deve ser a sua oração persistente? Como é apresentada aqui do juiz iníquo. Como que você tem que se apresentar para Deus? Com arrogância, como fariseu?
expondo a Deus toda a sua bondade. Não. A oração é a oração do publicano que tem que ser considerada. O publicano, irmãos, e é importante a gente pontuar isso, as duas figuras aqui, tanto fariseu como publicano. Fariseu, conhecedor da lei, representando a religiosidade, o que tinha de mais religioso nos tempos de Jesus, né, o que guardava a lei, o que era separado. E o publicano era aquele que ninguém muito se importava, né? Digamos que é a margem da sociedade, aqueles que as pessoas não gostavam, como a vida de Zaqueu, né? Muitos não. Quando Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu, naquele momento até indagaram porque Jesus entrava e dentro da casa de um publicano, né? E você vê que a condição de Zaqueu poderia ser comparada com a condição desse publicano aqui da parábola. E diz aqui que o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ponto. A oração do publicano foi uma oração aonde ele declarou toda a sua dependência de justiça em Deus. Ele não quis colocar diante de Deus o que ele fazia, o que ele desempenhava como fariseu, mas ele mostrou o quanto miserável ele era perante Deus, ao contrário do fariseu. E aí Jesus ele termina a parábola dizendo: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, pontuando aqui o que é dito na revista, devemos ter uma oração constante, e essa oração é seguida de uma vigilância, de uma vida de vigilância para o dia do Senhor. A nossa oração, devemos orar em todo tempo, até momentos angustiosos, difíceis da nossa vida. A nossa oração ela é insistente, por mais que pareça tardar o dia do Senhor, ele virá em tempo oportuno. E nós devemos nos apresentar a Deus sempre com uma oração de humildade. E aqui no quinto ponto, fala sobre a oração dominical. Certa vez Jesus estava orando, quando acabou, um discípulo pediu: ensina-nos a orar. Você poderá ler as instruções de Jesus sobre a oração do cristão aí nos textos que é mencionado em Lucas 11 e em Mateus 6. Como e onde orar? De que maneira orar? De que forma nós devemos orar? Irmão, existe às vezes algum equívoco de achar que a oração ela só pode ser respondida de alguma certa forma, ou ajoelhado, ou prostrado, ou com o rosto em terra. A Bíblia ela é repleta de citações de homens que oraram a Deus e foram respondidos em momentos que estavam em posições diferentes, porque o importante na oração não é a posição física, mas é a disposição do coração. O que importa na oração não é simplesmente a posição física, mas o quebrantamento do coração. Aqui na nota aqui de rodapé, ou melhor dizendo, aqui na lateral da revista, diz sobre a posição física durante a oração não importa. Vejamos os seguintes exemplos aí. Ó. Aí tem, vamos somente passar por eles, irmão. Depois os irmãos leem. Mas aí fala sobre a oração de pé em 1 Reis, Marcos. Nós podemos pegar até mesmo na parábola aqui do fariseu e do publicano. Você vê que o publicano, ambos estão de pé, certo? Então a condição aqui de eles estar de pé, sentado, ajoelhado, prostrado, deitado,
ele não refere-se muito de que se a oração vai ser ouvida ou não ouvida. Porque é interessante Jesus, quando ele falou sobre essa oração, ele diz que ambos estavam na mesma posição física. Ambos estavam de pé, tanto o fariseu como o publicano estando de pé. Só que a condição do coração do publicano que foi o importante para que pudesse ser justificado por Deus, como diz a parábola. Aqui é dito sobre você estar prostrado, Salmos 95:6, sobre você estar ajoelhado, 2 Crônicas 6, com o rosto em terra, né? Até mesmo Jesus no Getsemane, ele orou dessa maneira, com o rosto entre os joelhos, de mãos espalmadas, de mãos levantadas, e em outras posições aqui, como a revista que menciona. Segundo ponto que nós devemos, como é e onde deve ser oração, e onde orar, é que a nossa oração, ela tem que sempre ser seguida de fé. É isso que é dito, irmãos, se os irmãos puderem abrir lá em Hebreus 11:6. Enquanto isso, os irmãos abrem, eu vou ler essa parte aqui da revista que diz: uma coisa, no entanto, é fundamental no momento de orar: a fé. George Miller, um dos mestres em matéria de oração, deu algumas orientações que ele mesmo observava em suas súplicas vitoriosas. Dentre elas, uma nos chama a atenção: inteira fé nas promessas que Deus faz aos que o buscam. E aí, irmãos, isso é relatado lá em Hebreus 11:6. Amém? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Certo? Que os buscam em oração. Então, para você entrar perante Deus em oração, é necessário você ter fé. Acreditar que Deus, Ele vai agir. Parece até meio ilógico você entrar na presença de Deus em oração, desacreditando que Deus ele possa responder, ou desacreditando que Deus ele possa agir, ou fazer alguma coisa pela sua oração. Então, um modo de entrarmos na presença de Deus é, primeiro, como e onde orar? Não importa a posição física, mas o coração, a disposição do coração. A oração, segundo ponto, deve ser acompanhada de fé. O crente, terceiro parágrafo aí, irmãos, no final da página 27. O crente deve orar sempre, em todo o lugar. Quando orar? Todo momento. Mas por vezes precisa de um lugar silencioso. É isso que é ensinado por Jesus em Mateus 6. Por mais que nós oramos na igreja, por mais que oramos em comunhão com os irmãos aqui no culto, existem momentos oportunos que devemos orar com Deus a sós. Momento que devemos guardar em oração. Lugares que podemos orar que seja mais propício para a oração, que não venha ter importuno de outras pessoas, que as pessoas possam importunar a Deus em oração, mas não a nós no momento da nossa oração. Então, como e onde orar? Coração voltado a Deus, segundo, com fé, e tendo um lugar e um momento de oração para que você possa orar a Deus. Amém? Página 28. Quando e quanto orar? O quando, irmãos? A própria parábola que é a base do estudo, ela já diz. A oração ela tem que ser incessante, o tempo todo, em todo o tempo. Eu imagino a vida de Jesus Cristo que, por mais que
a palavra de Deus diz, né, em Filipenses, que ele se despiu de sua glória, mas, logicamente, ele permaneceu como Deus. Jesus, ele sendo 100% Deus e 100% homem, ele em nenhum momento, irmãos, ele abriu mão de ter uma vida de oração. E isso, eu estou falando sobre Jesus, 100% Deus, mas também 100% homem. Como uma instrução para a nossa vida. Jesus, ele nunca deixou. Até nos momentos mais angustiantes de Jesus, no Getsemane, você vê que ele sempre clama a Deus. Então, o período de oração, o momento, quando deve se orar, ele tem que ser constante. Aqui o autor diz, é preciso orar sempre. O apóstolo Paulo recomendou orar sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:17. A preocupação número 1 de Satanás é impedir o crente de orar. Ele não tem medo de estudos feitos sem oração, de trabalhos realizados sem súplica pela direção divina, ou religião professada sem poder espiritual. O autor diz que Satanás ri da nossa cara, da nossa atividade, zomba da nossa sabedoria, mas teme quando oramos. Porque na verdade a oração, irmãos, é o momento que você se une a Deus em forças. Você está clamando a Deus. E como diz aqui o publicano, você está reconhecendo que Deus ele pode fazer, que Deus ele pode exercer, que Deus ele pode manifestar. Por isso que a oração ela tem que ser constante, irmãos. Nós não conseguiríamos nos manter de pé nessa caminhada enquanto o reino de Jesus não se manifesta na vinda do Senhor. Não conseguiremos manter-nos de pé sem o auxílio espiritual da parte do nosso Deus. Por isso que a oração é constante. Talvez você esteja perguntando, quanto tempo devo gastar em oração? Depende da ocasião. Logicamente, irmão, você não vai chegar aqui no culto que tem 2 horas de culto, a não ser que seja um culto de oração, mas existe uma ordem no culto, onde até mesmo bíblica, que deve existir oração, louvor, pregação da palavra. Então você tem que pontuar dentro da liturgia do culto esses períodos de oração, louvor e pregação, para que não falte nada. Mas você, quando orar, orações feitas em reuniões públicas devem ser mais breves e feitas só a sós com Deus. Algumas orações longas edificam e cansam e irritam. Mas aqui o autor diz assim, se nós demorarmos no lugar de oração em nossa casa, consequentemente na igreja nossas orações serão mais poderosas. O que ele está querendo dizer aqui é que uma vida constante de oração em casa, a nossa vida, a oração em comunhão com a igreja também terá muito mais poder. E isso porque o cristão ele tem uma vida de perseverante oração. Tipos de oração. Ponto 4. Oração de gratidão. Efésios 5:20. Aprendemos que render graças deve ser parte essencial da oração. Lá em Efésios 5:20 você vê que Paulo ele rende graças a Deus por tudo que Deus ele manifesta. Vamos lá em Efésios 5:20. Efésios capítulo 5, verso 20. Até tempo atrás foi o tema do mensal aqui, o verso 18. Amém? Eu vou ler o verso 19 e 20, tá bom? E o 21. Falando entre vós com salmos, entoando louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que existe, e não é somente com relação a Deus, mas nós mesmos podemos provar disso, é algo chamado ingratidão.
de você, irmãos, desempenhar algo por uma pessoa e essa pessoa não ter gratidão por tudo aquilo que você fez. Por isso que é pontuado que a oração, nossa oração, ela tem que ter uma oração de gratidão a Deus por tudo o que nos tem feito. Os momentos de oração, irmãos, por inúmeras vezes, eles são acompanhados, e eu não vou falar contra essas coisas, que fazem parte da oração também, nós vamos ver, mas de pedido pessoal, de pedido intercessório, como aqui depois é falado aqui no ponto B, sobre algumas situações que nós passamos e que nós muito constantemente pedimos a Deus. Eu não estou falando que a oração não é acompanhada desses princípios, são. Mas a oração, muitas vezes, ela falta a gratidão por tudo que Deus já executou sobre a nossa vida. Quando nós nos apresentamos a Deus, nós temos na ponta da língua sempre o pedido, o que nós queremos, o que nós desejamos. Mas em poucas vezes nós temos gratidão pela oração passada, pelas orações que já foram feitas e que Deus já respondeu. Então, sempre quando eu entrar em oração a Deus, agradeça a Deus por tudo que Deus já tem realizado. O ponto B fala que existe uma importância também na oração intercessória. Colossenses 4, 3 ao 12. É aquela em que procuramos mover o braço de Deus em favor dos outros. São súplicas como a de Moisés. Agora, pois, perdoa o seu pecado do povo, senão risca-me, peço, do teu livro. Você vê que Deus, ele iria nesse texto de Moisés, Deus ele iria exterminar o povo. E pela oração intercessória de Moisés, você vê que Deus ele preservou o povo. E isso mesmo podemos também pontuar a oração de Abraão, que é uma oração intercessória. Podemos pontuar também a oração de Moisés, no capítulo de número 17, se não me engano, de Êxodo, quando ele está intercedendo pelo povo que está em batalha contra os amalequitas. Então a oração intercessória tem poder. Você, por mais que uma mãe ela possa achar que o filho está no mundo ou passando por uma fase da vida distante de Deus, a mãe ela nunca deve deixar de manter a sua oração pelo seu filho, pela sua casa, pela sua família, porque Deus ele ouve a oração de um justo que clama por um outro. Eu creio nisso, irmãos, que existem muitas pessoas que são guardadas por Deus pela oração de uma mãe, pela oração de um pai, pela oração de um irmão, de um pastor, de um irmão cristão. Então a nossa oração intercessória ela tem poder. Devemos orar pelos missionários que pregam a palavra de Deus, é uma oração intercessória. Orar pelas famílias que ainda não se converteram da nossa sociedade, que é uma oração intercessória. E Deus ele responde, ele guarda, ele zela, ele cuida por essas pessoas que são lembradas em nossas orações. E a oração pessoal. Irmãos, para poder... Eu vou ler aqui na lateral aqui elementos da oração. Depois, para encerrar, eu gostaria de encerrar na oração modelo de Jesus, que é o que Jesus deixou lá em Mateus 6. Elementos da oração. A oração deve ser acompanhada de arrependimento, confissão e auto-humilhação. E é isso o que nós vemos claramente aqui na vida do publicano da parábola. Abra irmãos comigo para a gente encerrar. Não está aqui na revista, mas é importante nós, porque foi uma oração modelo deixada por Jesus, então, amém? Lá em Mateus 6, verso 9. Mateus 6, verso 9.
Amém. Vamos acompanhar aí. Portanto, vós orareis assim. Oração modelo. E aí, Jesus ele fala sobre 3 súplicas aqui, né? Primeiro ponto que devemos entender. As nossas orações sempre devem ser elevadas a Deus. Logicamente, somos cristãos, cremos em Deus, confiamos na Sua palavra, acreditamos que Ele é o nosso galardoador, cremos que Ele existe, que irá, no tempo oportuno, resgatar a Sua igreja, o Seu povo. Então, nossa oração sempre direcionada a Deus. E aqui Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus. Três petições iniciais, são súplicas aqui feitas por Jesus. Primeiro, santificado seja o teu nome. O que, irmãos, significa santificado? Eu quero encaixar até mesmo essa oração no que nós estávamos estudando sobre Lucas 18. Santificado seja o teu nome significa você santificar o nome de Deus, ou tornar santo, ou agir como se como se o nome de Deus ele fosse santo para você, ou seja, você ter uma vida de santidade. Você não agir com as coisas de Deus como se fosse, isso muito acontece nos nossos dias, como se fosse algo profano. Irmãos, hoje nos dias que nós estamos vivendo, não está sendo separado o que é profano do que é santo. E aqui o que Jesus ele diz assim, olha, santifique o nome de Deus, torne o nome de Deus santo na sua vida. Que o nome do Senhor seja santificado em vós, pela sua vida, pela sua conduta, pelo seu procedimento e pela sua oração. Segunda petição, venha o teu reino. O que é dito lá em Lucas 18, qual é a oração persistente que deve persistir? Senhor, manifesta o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu dia, que o Senhor possa vir nos buscar. O cristão ele tem que sempre clamar pela vinda do reino. E o verso no final do verso número 10 diz, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Essa pode se encaixar também sobre a oração do publicano. Senhor, miserável eu sou, não é a minha justiça, não sou eu, mas o Senhor, a vossa justiça, o vosso querer, que o Senhor realize. E depois, irmãos, para não achar que a nossa oração ela não deve ser precedida de algumas petições pessoais, Jesus ele faz, depois dessas 3 que são direcionadas a Deus, que poderia dizer assim que são petições voltadas a Deus, que é você o santificar, pedir que Ele se manifeste no seu reino e pedir que o Senhor realize a sua vontade sobre a nossa vida. E agora existem algumas petições para nós mesmos. Primeiro, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o nosso sustento. Aquilo que nos vai ser sustento, que vai nos sustentar, que vai nos manter de pé fisicamente. Segundo ponto, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui, irmãos, podemos entrar até para um lado mais soterológico, assim, se eu posso assim dizer, falando sobre o perdão de Deus sobre nossa vida. Senhor, já que os primeiros pedidos foram direcionados a Deus, que o Senhor seja santificado, que o Senhor venha, que a vossa vontade seja feita, agora está pedindo para nós. Senhor, nos dá o pão de cada dia, nos sustenta, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, aquilo que nós cometemos contra o Senhor. E ainda nos mantém, o terceiro pedido, e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Senhor, nos sustenta de pé na caminhada. Irmãos, toma essa oração que Jesus ensina e tenta encaixar ela em Lucas 18, aonde a nossa perseverança e vigilância ela é acompanhada de uma vida de oração
e de uma vida com o Senhor. Olha, Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, aguardamos que o Senhor retorne. Faça nesse período, sempre, e no momento que o Senhor salvar e resgatar aqueles que são escolhidos, que seja feita a tua vontade. Mas nesse período, Deus nos sustenta, nos livra de nossos pecados e não permita que o mal nos subjugue. Amém? Que assim, irmãos, possamos nos manter fiéis, só para que os irmãos possam guardar sobre esse estudo. A oração constante, ela é acompanhada e não pode ser de nenhum momento ser divorciada, assim, separada de uma vida de vigilância, aguardando que Jesus Cristo, Ele voltará. Amém? Assim agradeço a oportunidade.